Porque a gente precisa ter um cuidado maior quando a gente fala de ciência para levar informação que confirme que seja aquilo. Então, isso é uma forma de precaução. Fala, está em investigação, mas quando chega a esse ponto, Diego, é muito provável que sim, que seja, porque já tem sinais clínicos, tá? Que é muito característico, tem a questão fisiológica, tá? Que ele vai ser avaliado, mas o que é mais importante é que faça o sequenciamento e diga, olha, o vírus é esse. Então é isso que acontece sempre. Isso nos leva a outra situação, Diego, a gente pensar em país, tá? Porque assim, uma das coisas que, embora nós somos maravilhosos em vacinação, em termos de vigilância genômica, nós estamos muito atrás. Isso é uma necessidade enorme para a gente olhar para o país e falar, olha, nós precisamos desenvolver muito mais essa parte de vigilância genômica para que quando se chegar algo desse tipo aqui, que sempre é possível chegar, tá? A vigilância científica nunca pode a gente nunca pode vacilar, a gente nunca pode fechar os olhos, nós nunca podemos dormir. Mas quando chega algo desse tipo, a gente tem que detectar, isolar e cuidar devidamente. E acompanhar aquelas pessoas que tiveram contato de forma de próximo. Até porque nós já passamos por situações extremamente complexas nesses últimos 2 anos. É motivo para preocupação? A gente deve ficar preocupado? Que tipo de preocupação, doutor? O que você pode falar para o nosso público? É claro que, sabendo de uma nova doença, a gente saindo de uma pandemia e uma nova doença que se espalha aí por várias partes do mundo, causa uma preocupação na população. Até que ponto a gente deve se preocupar? O que o senhor pode falar para a população e para quem nos assiste agora? Olha só, a preocupação ela é muito mais nossa científica, tá? Socialmente falando, claro que a sociedade precisa estar atenta a isso, as autoridades precisam estar atentas, mas a ação é muito mais nossa, científica, e claro, das autoridades de saúde, que é para a gente poder detectar, isolar, agir de forma pontual. A gente passou por muitos problemas, nós estamos passando ainda, aliás, tá? Por muitos problemas causados pela Covid-19. A gente não pode compartilhar com a sociedade um medo de algo que a gente não tem tantas informações assim. Tá? A gente precisa levar isso em consideração. O que a gente fala hoje, por exemplo, da varíola do macaco, é embasado no vírus que nós isolamos lá, detectamos lá na década de 70, 80. Claro que foi acompanhando, mas passou mais de 40 anos sem isolar esse vírus. Agora surge, é uma atenção para nós, cientistas, falar: opa, provavelmente está tendo infecção, transmissão doméstica, o que é que aconteceu, tá? Porque normalmente tem a transmissão lá do macaco ou de roedores para o ser humano, e que pode acontecer, mas agora a gente está vendo uma transmissão doméstica acontecendo, então isso é um alerta para nós cientistas. E a gente tem que estar de olho, a gente tem que estar vigilante, as autoridades de saúde têm que estar vigilantes, e para a sociedade acompanhar, mas sem aquele medo causado por uma nova doença. Não é novo, nós já conhecemos muito bem esse vírus, já sabemos o que ele pode causar, sabemos o que o sistema imunológico é capaz de impedir que leve à morte, por exemplo, mas nós, cientistas, e da vigilância em si das autoridades de saúde, precisamos estar atentos. Sobre vacina, doutor, a Dinamarca estava para aplicar vacinação em quem teve contato com alguém infectado pela varíola dos macacos. Eles têm uma produção própria, até armazenamento lá de lotes dessa vacina. Aqui no país, como é que a gente pode fazer algo nesse sentido? Existe essa possibilidade? É uma doença que apresenta sintomas leves, né, na grande parte da população. Aquelas feridas na pele, não é? Febre, dor de cabeça, mas para levar à morte em raríssimos, raríssimos casos, né? Pois é, a gente tem a vantagem, né, de que a vacina que é utilizada para a varíola do ser humano, infecta o ser humano, serve para essa varíola também. Então, isso é muito legal. A gente não precisa desenvolver novas tecnologias, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente precisa saber que a varíola foi erradicada lá em 1980. Então, não faz sentido ter produção de uma vacina contra um vírus que não existe. Tá? Então, não tem a produção em si. Mas claro que, como nós temos a tecnologia, nós já sabemos muita coisa sobre a varíola, inclusive sobre a varíola do macaco,
rapidamente tem essa necessidade de haver a produção com a vacina que já foi padronizada, já foi utilizada para erradicar a varíola humana, que foi assim uma das doenças mais letais da história da humanidade. Então, assim, nós temos isso, agora é trabalhar nessa questão de organização, aí não tem como correr, precisa das autoridades para ter essa conexão, por exemplo, com institutos que possam ter essa produção, claro, obter as vacinas de lugares que já estão produzindo, como você citou, o Canadá. Precisa muito dessa articulação que não é difícil de fazer. Tá? Nessa parte de gestão pública e conexão com institutos e cientistas, a gente faz isso muito bem. Assim, a ciência é algo que a gente é conectado com o mundo inteiro. Quando eu estou falando contigo aqui, eu já conversei com várias pessoas de vários lugares do mundo, porque é um cluster, sabe? Como é que a gente pode dizer assim? É um grupo muito próximo, a gente se conecta muito rápido, as informações são muito fáceis de trocar. E as autoridades, se tiverem dispostas a isso, buscam as pessoas certas e fazem isso rapidamente. Até porque, como você falou, olha, não é uma doença letal, tão letal assim, tá? A varíola humana era. A varíola do macaco não é tão letal assim. Ter cuidado com as pessoas que têm a imunidade baixa, sabe? As pessoas imunodeprimidas, imunossuprimidas, crianças ali abaixo de 5 anos, que é o período de maturidade imunológica, nós temos que ter uma atenção. Enquanto isso, a ciência e a gestão vai trabalhando para obter as vacinas para a gente ter aqui de observação. Tá? Então, isso é muito importante, a gente ter esses detalhes, esses cuidados técnicos e de gestão, que é para a gente manter o controle social, né? Porque esse é o objetivo da ciência, é servir para manter uma estabilidade social.